A Prefeitura de Maceió está promovendo uma consulta pública para revitalizar o centro da capital. Vamos ao vivo com o repórter Ivan Lemos, porque a reforma do centro é uma cobrança antiga, por parte dos empresários e de quem anda pelo centro de Maceió, Ivan? Principalmente por causa da quantidade de imóveis abandonados aí nessa região. Isso mesmo, Bia. Essa consulta pública vai acontecer por causa da região do centro da cidade, também aqui do Jaraguá, de onde eu falo ao vivo. E é uma cobrança bem antiga de comerciantes ali naquela região, porque só a prefeitura, um levantamento da própria prefeitura apontou que 210 imóveis estão abandonados ou subutilizados ali no centro de Maceió. E a gente sabe que é uma região, o centro da cidade é uma região com contrastes muito grandes. O comércio é pulsante. Tem movimento o dia inteiro, é uma das capitais que tem o comércio mais agitado na região Nordeste, inclusive. Você não vê tanto movimento em centros de cidade em outras capitais, conforme é em Maceió. Só que quando o comércio fecha, as ruas se esvaziam, porque não tem ninguém morando ali, por exemplo. A gente pediu um vídeo do Guido Júnior, que é presidente da Aliança Comercial, que falou sobre essa situação e também sobre essa consulta pública da Prefeitura. Vamos acompanhar. Esse projeto eu já tenho conhecimento, é bem interessante porque é uma forma de popularizar o centro, Então, onde tem esses terrenos, a gente tem muitos terrenos aqui abandonados, aqui no entorno do centro, aqui pelo Sobral, até mesmo no Trapiche, muitos terrenos onde as construtoras têm interesse de construir prédios, prédios tipo par. Então é interessante o projeto. Nós temos essa área também aqui do antigo hiper, que é uma área muito boa, que inclusive a gente tem conhecimento que tem uma construtora esperando só que seja liberado esse plano diretor. Então, algumas capitais do Brasil já está sendo feito isso. É uma forma até de valorizar o centro, já que tem muitas cidades que o centro está bem desvalorizado porque não está sendo povoado, muitas lojas fechando, que é essa preocupação da Aliança Comercial, porque a gente hoje tem um centro ainda bem valorizado, bem ativo, Nós temos mais de 20 mil trabalhadores aqui no centro e no entorno do centro. Então esse plano diretor é uma forma até de estimular e de revitalizar o centro. Você viu aí que o Guido Júnior falou sobre essa questão do centro que fica vazio praticamente depois que o comércio fecha, precisa dessa revitalização, e falou sobre o plano diretor. E aí essa consulta pública que vai acontecer, na verdade já está acontecendo, começou ontem, quer saber dos moradores de Maceió como que deve ser essa revitalização do centro da cidade, que inclui aqui o bairro do Jaraguá. Por isso eu vou conversar agora com o Antônio Carvalho, ele é presidente do IPLAN, que vai dar detalhes pra gente. Antônio, boa noite. Vamos começar falando sobre essa consulta. Como que essa consulta está sendo feita? Que perguntas estão sendo feitas? Perfeito. Boa noite, Ivan. Boa noite aos nossos telespectadores, quem está no estúdio. A gente elaborou essas perguntas com base no plano que a gente tem traçado com 3 eixos. O eixo de moradia, que é o principal, como o Guido falou, o centro se esvazia após o fechamento do comércio. Quando você tem gente morando, quando você tem gente ali habitando, isso não se repete, isso não acontece, porque você tem movimento, você tem outros tipos de comércio também que chegam, um açougue, uma padaria, um restaurante, para justamente ter esse movimento. A gente tem um segundo eixo, que é o eixo cultural. Então, olhando, a gente sabe que o centro é rico em igrejas, nos nossos mirantes do centro que são tão importantes, então a gente tem esse olhar também de como que a gente pode aproveitar melhor esses equipamentos, e a gente também tem o eixo, claro, pensando no empreendedorismo. Então o que o empreendedor gostaria que tivesse no centro para que ele pudesse investir ali também? A gente sabe que já tem todo esse movimento, todo esse comércio, mas para outros tipos de comércio que favoreçam as moradias, e principalmente a moradia de habitação de interesse social. Como que a gente pode trabalhar isso, enquanto cidade, para que isso venha a retornar para a população? A ideia, então, é saber da população, principalmente esses 3 eixos, moradia, comércio e a parte cultural ali da região. Perfeito. A gente, como eu comentei, a gente tem a proposta técnica está publicada no site também.
com os incentivos que a gente pensou, né, com os programas que foram pensados, os eixos de atuação, mas a gente quer saber do cidadão o que ele entende, da cidadã, o que eles entendem que é importante para melhorar aquela proposta. Ou seja, a gente está pensando em moradia, cultura, empreendedorismo, mas o que mais pode ser agregado para que esse centro ele ressurja e, né, pulse? Isso é uma consulta à população, mas o que vocês já têm de projeto concreto para essa região? O Guido comentou ali sobre a questão comercial, que precisa desse apoio, precisa dessa revitalização. O que vocês já têm de concreto, que vocês já sabem que vai ser feito? Pronto, a gente já tem agora em fase de licitação um projeto de trabalhar a acessibilidade nas calçadas do centro com recurso da Caixa Econômica Federal. Então a gente já tem esse primeiro projeto em andamento para execução. A gente tem um também voltado para o calçadão da Rua do Comércio, uma extensão daquele calçadão caminhável, pensando também na arborização, então aumentando o número de árvores, melhorando os bancos e colocando mais bancos. Então transformar realmente num passeio. A gente reorganizar também, né, o comércio ali, informar o que é importante para a região, mas a gente pensar em como fazer essa alocação, pensando ali também na questão urbanística. Então tudo isso é com um olhar muito transversal para o centro, a gente pensar o centro de todos os eixos. E claro, que o centro seja também um espaço, não só do maceiense, mas que o turista vá ao centro, que o turista vá explorar a nossa cultura no centro, que é muito rica, as igrejas, os mirantes, como eu tinha dito. Em relação aos prédios, vocês fizeram um levantamento, 210 prédios abandonados ou subutilizados, pelo menos ali naquela região, no centro da cidade especificamente. Em relação aos prédios, que projetos a prefeitura tem para tentar reverter essa situação? Perfeito. Lá no site do programa a gente traz alguns incentivos que a gente pensa que são importantes para poder estimular o uso dessas áreas, desses prédios. A maior parte deles é privado, né? Então é de posse privada. E o que a gente está pensando? Em trazer um aluguel social específico para quem trabalha no centro, então para estimular essa habitação no centro. A redução, né, de impostos como IPTU e também isenção de taxas urbanísticas, isso tudo está colocado lá. O que a gente quer ouvir também se o cidadão tem alguma ideia de outro benefício que possa, né, ser agregado a esse pacote, para ele trazer também, para a gente analisar. A construção é coletiva. E o interessante é que, né, o novo centro, o centro em si, apareceu muito nas oficinas do plano diretor, que tem também uma importância e um impacto na região, né? A gente sabe que essa é uma região histórica, então ela é uma região que tem um peso patrimonial importante, histórico para a cidade, então isso também tem que ser pensado e preservado. Mas claro, né, a gente também tem que estimular que seja um espaço onde as pessoas queiram morar e, mais do que isso, né, também tenham serviços disponíveis. Situação no centro, você citou também a questão do Jaraguá, antes da gente entrar ao vivo. O Jaraguá, que é um bairro histórico da cidade, a gente tem prédios históricos, tem uma região muito bonita. Especificamente para o Jaraguá, vocês também querem saber nessa consulta? Sim, no Jaraguá, o que a gente fez, né? A gente pensou centro e Jaraguá juntos, então o novo centro aborda esses dois bairros. A gente tem um caderno de diagnóstico que pode ser acessado lá no site do novo centro, e a gente tem cadernos de proposições específicas para o centro, proposições específicas para o Jaraguá. As proposições do Jaraguá a gente também vai submeter em consulta pública numa segunda etapa, mas todas inspiradas também nesse processo do centro. A gente começou pelo centro por quê? Né? Por conta de toda a questão dos incentivos que a gente tem agora, por exemplo, de governo federal para se fazer, né, habitação de interesse social no centro. A gente tem a questão também, né, de uma aliança comercial que tem conversado muito conosco para que a gente possa, né, olhar para esse centro de uma forma a deixá-lo cada vez mais turístico, e também a pegada do prefeito da gente revitalizar os espaços públicos, os espaços de convivência, e o nosso centro ele tem muitos, como eu citei os mirantes, por exemplo. A gente já tem ali bons exemplos de espaços que a gente pode revitalizar e trazer o turista para visitar o centro. Para a gente finalizar, como participar e até quando? Perfeito. Até dia 21 de novembro, pelo site novocentro.maceió.al.gov.br. Nesse site você vai ter todas as informações sobre o programa, tudo que foi pensado e, mais do que isso, né, essa consulta para saber o que você enxerga para o futuro do centro e, mais do que isso, o que te faria morar no centro, empreender no centro ou visitar o centro. Antônio, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, diálogo é a palavra. A Prefeitura de Maceió querendo dialogar com a população para entender o que a população quer para essa região do centro da cidade, para revitalizar essa região do centro da cidade. Então é só entrar lá no site e participar. Volto com você, Bia.